Há uma diferença muito grande, entre a lei e a graça. Porque a lei era repressora. A graça, irmãos, traz-nos a ética da felicidade. Como na época da lei o homem não tinha como obedecer por espontaneidade, ele ainda não tinha recebido os recursos para sentir-se estimulado ao bem, Deus procurava afastá-lo do mal repressivamente. No momento em que Deus deu a lei, o monte fumegou e muitos tiveram medo. E a lei era cheia de mandamentos negativos. Não farás isso, não farás aquilo, não. O homem debaixo da lei, o fariseu, é um homem cheio de não sobre a cabeça. Os que vivem tentando a santificação pelas próprias forças, vivem consultando na memória ou no papel o código. Porque estão cheios de não. Mas nós não vivemos debaixo da lei, mas da promessa. E na promessa em Cristo há o sim e o amém. Meus irmãos, a nossa ética não é a ética do não, é a ética da bem-aventurança. Em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus disse que tipo de ética vai reger a sua comunidade. É a ética da bem-aventurança. Ele não diz não faça isso, não faça aquilo, porque o crente já se arrependeu do pecado e já está liberto pela graça. Ele vai fazer o bem. Não é para ficar mais longe do inferno do qual já foi libertado, é para ficar mais dentro do céu. Por isso Jesus começou a dizer: bem-aventurado, feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, irmãos, são a condensação do Sermão do Monte, assim como o Decálogo era a condensação da lei de Moisés. Vejamos o Sermão do Monte, porque ele traz a nós a ética neotestamentária. Mateus capítulo de número 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por mais que tenhamos possessões na terra, o nosso espírito tem que ser pobre. Ou seja, não se apegar a nenhuma delas. Na terra o nosso espírito não pode estar apegado a nada, irmãos, porque tudo vai ficar aqui, mas nós vamos para junto de Deus. Temos que ter um espírito desapegado das coisas materiais, seremos felizes assim. Os ímpios constroem um verdadeiro patrimônio que vai-se embora quando eles morrem. Mas o crente ajunta tesouros no céu, onde a traça não rói, nem o ladrão rouba. Jesus depois diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Sim, o crente chora, irmãos, nesse mundo. Chora, porque ele tem os valores diferentes dos valores do mundo. Ele chora pelo estado do mundo. Como Ló em Sodoma, todos os dias ele aflige a sua alma, vendo a conduta injusta dos homens dessa terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra manso na Bíblia, no original, é treinado, bem-aventurado treinado. Meus irmãos, essa caminhada aqui é com sofrimento, porque Deus quer tirar a braveza de nós e quer nos fazer mansos. Moisés no Egito, para livrar um hebreu, matou um egípcio. Era um homem explosivo. Mas fugindo do Egito, ele passou 40 anos no deserto. E lá, irmãos, aquele homem aprendeu e tornou-se o homem mais manso da terra. Pedro não era nem um pouco manso. Pegou uma espada e quando veio o soldado prender Jesus, decepou a orelha do soldado. Jesus pôs a orelha do soldado no lugar e disse: Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. E depois ele disse: quando tu eras moço, te cingias a ti mesmo, ias para onde tu querias. Quando tu fores velho, vão te levar para onde tu não queres. E tu vai satisfeito. Quando jovem, Pedro, irmãos, era impetuoso, não queria sofrer por Jesus, chegou até mesmo a negá-lo, quando era jovem. Mas quando ficou velho, foi levado para a cruz e mansamente disse: põe essa cruz de cabeça para baixo. Eu não sou digno de morrer como ele. Depois do sofrimento, o homem é burilado e amansado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, bem-aventurados aqueles que têm a expectativa, irmãos, de mudança, que vai ser implantada
pelo advento do reino de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, limpos pela palavra, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Preste atenção a isso. Quem vive, irmãos, o que foi dito para trás vai sofrer perseguição. Porque o mundo vai logo reconhecer que ele do mundo não é. E o mundo aborrece quem não é dele. Se você viver conforme o que foi dito para trás, se prepare, porque você vai ser perseguido, mas fique alegre 2 vezes por ser perseguido. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa dos valores do reino, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ser anabatista, irmão, é se preparar para o fogo. É se preparar para entrar na fornalha, mas sabendo que o 4º homem vai junto conosco. Aleluia! Ser anabatista é se preparar para entrar na cova dos leões, mas saber que Deus vai enviar o seu anjo e vai fechar a boca do leão. Ser anabatista é se preparar para as pedradas, como Estevão, mas ao mesmo tempo estar pronto para olhar para o céu cheio do Espírito Santo e ver o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ser anabatista, irmãos, por certo é sofrer, mas também olhar para o céu, porque a redenção está próxima. Aleluia, glória a Deus. A segunda lição que Jesus quis nos ensinar era a mansidão, o amor. Ele lavou os pés dos discípulos e disse: eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Assim também vocês devem lavar os pés uns dos outros, eu vos dei o exemplo. Jesus não queria que lavássemos os pés uns dos outros apenas no sentido literal. Jesus queria que nós servíssemos uns aos outros. Ele disse: isso foi apenas um exemplo, isso aqui não é um mandamento, é um exemplo. É um dos modos possíveis de vocês servirem uns aos outros. Vos dei o exemplo. Uma das diferenças entre os anabatistas e os demais protestantes é que para os anabatistas Jesus é modelo, é exemplo. Os outros protestantes dizem: bem, Jesus não aceitou ser rei, não quis se misturar com política, recusou-se a julgar a querela entre aqueles 2 irmãos avarentos. Mas Jesus é porque era Jesus, nós somos nós. Jesus veio para morrer, não veio para reinar, mas nós podemos reinar. Jesus não se envolveu com política, mas nós podemos nos envolver. É porque Jesus tinha uma missão especial. Não aponte para Jesus. Jesus era um caso especial, dizem os protestantes. Mas, irmãos, para os anabatistas, Jesus é o modelo. Ele disse: eu vos dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Jesus mesmo foi quem disse: aprendei de mim, olhem para mim, aprendam comigo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluia! Temos que seguir o exemplo de Jesus. João 13, veja o que a Bíblia diz a partir do versículo 12. Depois que ele lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados, é a ética da bem-aventurança, sois se os fizerdes. Meus irmãos, quando alguém se transforma num anabatista, quando alguém se converte à fé cristã, ele guarda suas armas. Como diz Isaías capítulo 2, ele converte as armas em instrumento de arado. Antes suas armas eram para guerrear, agora é para produzir mantimento, para dar ao faminto. O anabatista, irmão, não resiste ao homem mau, mas oferece a outra face a quem lhe agride de um lado.
A ética cristã é a ética do Sermão do Monte. Em primeiro lugar, pureza, ser lavado na palavra, não cobiçar, não adulterar, não mentir, não roubar. Mas em segundo lugar, se alguém te obrigar a andar 1000 milhas, anda 2000. Se alguém te bater uma face, oferece a outra. Meus irmãos, ser anabatista é ser santo e ser promotor da paz. Se depender de nós, vamos ter a paz com todos. Nossa luta não é contra carne nem sangue. O que é ser anabatista? É atender ao que a Bíblia diz em Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ficar de pé.